Se tiver pressão, organização, é possível avançar. Mas se não houver pressão e organização, possivelmente os mais fortes continuam ganhando. Porque com relação a isso, quantos votos você tem, quantos senadores, quantos deputados. Eu que estou lá em Brasília, né, vejo, de vez em quando tem manifestação dos trabalhadores. Vamos lá, coloca um esforço enorme, 20 mil pessoas na rua, atenção. Perfeito, um dia. Os ricos estão o dia todo, a toda hora. Que tipo de organização nova nós precisamos fazer? Dizem que greve não é importante, mas não pode ser ruim. Como é que nós escutamos a opinião pública? E também ficar dizendo não, sou contra isso. Tudo bem, precisa dizer não. Mas só dizer não, sem oferecer o projeto, proposta, você está fora do debate. Como é que nós vamos aumentar a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer uma intervenção mais qualificada? De criar as grandes. Então, o primeiro ponto, né, é justamente essa questão dos investimentos. Onde é que sairão os recursos? Vai ser reduzido o custeio? Vai ser reduzida a capacidade de expansão dos salários? Ou vai ser reduzido mais os juros? Aumentando os tributos sobre os lucros? São decisões. E a democracia pressupõe correlação de forças. O segundo ponto a nós entendemos, no nosso ponto de vista, está associado à capacidade de criarmos alternativas progressistas e com base social. Nós tivemos uma ascensão social brutal no Brasil. A gente fala 30 milhões de pessoas avançaram, usam, meu modo de ver, equivocadamente, o termo de classe média. Isso é um engano, mas não vamos entrar na discussão conceitual. O fato é que houve um avanço, uma ascensão menor do que aquela que houve nos anos 70, durante o regime militar. O Brasil cresceu muito mais e o avanço foi mais profundo, porque eram pessoas que foram beneficiadas que vinham do campo e foram para as cidades. Hoje, o movimento que ocorreu no Brasil não era pessoas que vêm do campo, em geral, em cidades pequenas ou nas mesmas grandes cidades. Pois esse segmento de mais de 40 milhões de pessoas que ascenderam no Brasil, ascenderam sem nenhuma politização. Durante os anos 70, o segmento que ascendeu, o cara saiu do campo, não tinha nada, arrumava um emprego, mas ia morar na favela, não tinha transporte, não tinha água. Essa ascensão social resultou na organização social e política das associações de bairro, da igreja, dos sindicatos, do movimento estudantil, dos partidos políticos. Isso tudo está vinculado à ascensão dos anos 70. O renascimento do movimento sindical em 76, do movimento estudantil, a organização dos partidos no final dos anos 70 e 80, tudo está associado a esse movimento de mobilização dos de baixo. A questão dos coloca que nós estamos tendo um movimento de ascensão de 30 a 40 milhões e não tem uma politização. As instituições que nós temos hoje não sabem lidar com o segmento. Essa gente não vai para sindicato, não vai para a associação de bairro, não vai para partido. Talvez para a igreja. Se for, entra dentro de alguma organização. Eu acho que eles vão para os mercados, para o shopping. É o consumismo. Pesquisa feita por esse movimento diz que não, tudo bem, eu quero, mas tem que crescer, tem que ter salário, perfeito. Mas 70% é a favor da pena de morte. 80% não acredita na política. O espaço para a direita é fantástico. Como é que nós vamos considerar essa mudança na estrutura social brasileira? Como é que nós vamos trabalhar esse segmento? Como é que nós vamos politizar? Isso é um espaço enorme, gente. Isso aí é um segmento alienado pelo consumo. Se não tiver capacidade de ocupar esse espaço, outros ocuparão. E possivelmente não serão das melhores ideias. E por fim, o tema da demografia. Nós estamos falando de um movimento demográfico que faz com que daqui a 15 anos o Brasil será completamente diferente do que é atualmente. Aqui a 15 anos nós vamos começar a reduzir em número absoluto o número de brasileiros. Vamos chegar lá em 2030 com 207 milhões de brasileiros.
Os demógrafos estimavam há 15 anos atrás chegaremos a 240 milhões, chegar a 207 milhões. E a partir de 2030, o número de pessoas que vão nascer será menor do que o número de pessoas que vão morrer. O que faria com que o Brasil chegaria em 2040 com 205 milhões, uns 2 milhões a menos. Esse é um Brasil com menor presença de crianças, adolescentes e jovens. Deveríamos ter talvez 12% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Hoje temos 24% dos brasileiros com até 14 anos de idade. Em 1990 eram 36%. Hoje nós temos 3 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Em 2020 serão 20 milhões. Como é que nós vamos trabalhar essa população? Que é uma população associada a famílias cada vez monoparentais, famílias de uma pessoa, um adulto e uma criança. Isso é muito mais. Isso está ocorrendo porque as mulheres estão tendo menos. Essa nova sociedade é uma sociedade associada ao conhecimento, a mais educação. Quem mais estuda, não só no Brasil, são as mulheres. Esse será cada vez mais um mundo feminino. Como é que nós vamos trabalhar essa questão nova de gênero dentro das nossas instituições? Porque a participação feminina nas instituições é relativamente pequena. Para você conseguir cobrir o coeficiente para lançar candidato, é uma batalha. Se não tiver participação, como é que nós vamos fazer a disputa de ideias, a disputa de projetos? Então, com isso eu quero dizer o seguinte: eu vejo com um grande otimismo a possibilidade de nós fazermos modificações. Essas modificações pressupõem uma atuação múltipla. Não será mais nós por nós mesmos. Que tipo de organização nós vamos precisar que dê conta dessa nova realidade? E ao mesmo tempo a conjuntura será uma conjuntura de forte tensão. Porque a nosso modo de ver, as possibilidades do modelo que se construiu, do governo Lula, do redistributivo, sem grandes perdas, esgotado. Para continuar reduzindo pobreza, desigualdade, precisar agora de grandes ações e que vão desagradar alguns. Para que isso venha a ser feito, vai precisar de muita atenção, muita pressão. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao professor Márcio Postman, a conclusão é que realmente 40 minutos reservados para a sua fala não foram suficientes, mas ainda abriremos dentro do debate, pergunta à coordenação, onde a gente vai poder explorar um pouco mais os temas. Imediatamente eu passo a palavra ao Marcelo Gutierrez, que se encontra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Marcelo. Eu quero, primeiramente, em nome da organização do evento, agradecer a disponibilidade do Márcio Postman. Quem conhece a agenda do Márcio Postman, sabe aí da dificuldade de encaixe. E a nossa única vantagem comparativa aqui é que a gente estava na terra onde ele vem passar um tempo com a família. E a gente roubou um pouquinho desse tempo para a gente, então fica aqui o nosso agradecimento, e isso demonstra realmente um respeito ao grupo político que a gente representa, as nossas lutas conjuntas, e que a gente tem tentado caminhar junto aí na busca dessas alternativas, pelo menos. E, na verdade, eu vou tentar falar o tempo mais reduzido para tentar abrir o debate. Vou fazer uma pequena síntese aqui da fala do Márcio Postman para entrar aqui. Eu sou formado em economia, economista metida besta, e vou tentar entrar um pouquinho na área de ciência política, totalmente arriscado, dado a noite insone
na viagem lá quase do Oiapoque, do Ceará para cá. Aí, para não arriscar tanto, eu trouxe várias coisas anotadas. E, na verdade, o objetivo é a gente tentar fazer uma reflexão um pouco mais ampla, já que nós teremos hoje um dia de seminário e passaremos aí um final de semana discutindo mais a questão da política interna do Científico Nacional, que é o segundo objetivo desse nosso evento. Então, uma pequena síntese, né? O professor Márcio Costa trouxe a questão do capitalismo se reinventando a cada crise, e a velha nova questão que está posta, né, é se o capitalismo estaria na sua crise terminal, né, com uma redução aí da capacidade de geração de lucro. E junto a essa crise terminal do capital, né, o próprio capital impõe uma espécie de crise ao Estado. É como se fosse uma fase decorrente dessa crise. E o que está posto é que nós não teríamos oferta de alternativas, né? Intervenções mais qualificadas e um ser contra não basta. Acho que esse é um problema que a esquerda já enfrenta há algum tempo, né? Apresentar alternativas ditas viáveis. E a esquerda perdeu essa capacidade, que seria mais uma crise organizativa, e a gente tem visto isso no nosso microcosmo sindical, uma crise organizativa. A classe trabalhadora e suas instituições, sindicatos totalmente alienados, né? Não é diferente do que a gente está vendo também no nosso microcosmo. A questão dos sindicatos de ofício e do novo sindicalismo. E no quadro brasileiro, né, uma perspectiva histórica que aproveita bem os períodos de crise, mas as elites dirigentes normalmente aceitam montar o novo sem alterar o velho. E aí a gente está falando de mudança política, e eu quero pegar essa deixa da mudança política para fazer essa abordagem, porque no fundo a questão posta é sempre o modelo de Estado por trás, né, desse modelo capitalista. E é sempre um modelo em disputa, embora quero logo adiantar que eu não sou um grande conhecedor da leitura marxista do Capital, eu não li, né? Li algumas interpretações, alguns textos do Capital. De Trotsky eu só li Literatura e Revolução, mais pela paixão por literatura, menos pela Revolução, mas tentei apanhar um pouco nos textos clássicos, uma discussão um pouco teórica também, em função da minha pouca prática política, e que aqui nessa sala eu sei que nós temos vários, né, lutadores que podem contribuir com a questão da prática política. Então, quando a gente tenta analisar essa dinâmica política, eu acho que esse é um dos objetivos da organização sindical, principalmente em função desse citado deslocamento do centro dinâmico do capitalismo. Essa análise da dinâmica política de mudanças exige que se responda pelo menos a 4 perguntas básicas. Quero colocar isso para a gente depois trazer ao debate. A primeira dela é o que muda, ou seja, que instituições políticas, né, são suprimidas, restauradas ou transformadas nesse processo de mudança política. A gente precisa primeiro ter um alcance de resposta a essa pergunta. Depois, o como muda, isto é, qual a natureza do processo que governa essa mudança. Terceira pergunta é por que muda? Quais são as razões dessa substituição de um modelo político por outro, né, em que quase sempre a gente fala em estamos na transição. E a quarta pergunta é em que direção muda, que eu acho que é a pergunta que fecha tudo, né? Qual o significado mais amplo que se pode atribuir a essa mudança? Eu até colocaria outra, mas não vou colocar porque na literatura não existe, é se realmente muda.